internautas. Última aula do dia, viu? Que amanhã a gente tem muito mais neste curso de cupcakes, né? Decorados, lindinhos, tudo para uma decoração de festa, para um buffet. Olha só, gente, olha aquela de chuquinha, uma de cada lado sou eu, já falei. Olha só, gente, que mimo, como é bacana você ter isso como decoração da sua mesa para o seu filho, para a sua filha. E a Silvia está explicando para a gente também como fazer aquelas variedades para casamentos, né, para uma coisa mais elaborada. Então, muita coisa bacana. E agora a gente vai fazer a tão sonhada montagem, é isso, dos nossos cupcakes, Silvia? Bom, agora a gente retoma com as coberturas cremosas. Tá. Mas antes a gente podia dar uma espiadinha no forno, né? Porque os coloridinhos, eles estão saindo. Exato. Então vamos dar uma olhadinha lá, já tira. E eu já vou mostrar o de fubá também, que está bem bonito. Vou tirar aqui. Aí a gente, no intervalo, alguém me perguntou quanto tempo o bolinho tem que ficar aqui, ó, esfriando. Na grade, Na né? grade. É o tempo de esfriar, tá? Não tem um tempo certo, né? Aqui, de verdade, nem é bom, porque aqui tem um ar-condicionado ligado e ele resseca um pouquinho em cima. Mas você colocou a mão aqui, ó, já tá frio, pronto. Já pode tirar da grade, desocupar, né, aqui a grade, ó, para receber os outros bolinhos. Tá vendo que bonitinho que ficou? Só o de maçã que ainda precisa dourar um pouquinho mais. E Silvia, esse é o de frutas. Explica novamente pra gente, ainda ficaram muitas dúvidas em relação a essas forminhas que soltam, né? Sim. Então vamos reforçar um pouquinho mais. E se o problema está na qualidade do fabricante, se é na massa, que os internautas ainda estão com essas dúvidas? Assim, eu já notei que algumas massas soltam, né? Como eu disse, eu fiz uma massa de pão de ló uma vez que no dia ficou bonito, no outro dia estava tudo solto da forma. Então eu acredito que tenha sido por causa da massa, porque a forma é uma que eu uso sempre. E assim, a forma também, né? Hoje em dia a gente tem algumas marcas que são bem confiáveis, né? Então às vezes a gente comprando forminha de doce. A forma de docinho, aquela que a gente usa para botar brigadeiro, empadinha, né, que é a forma grande, ela não foi feita para ser forneada. Então, pode ser que aconteça isso. Outra coisa interessante, que eu até separei aqui para mostrar, agora eu me lembrei que você falou da forma, é isso aqui, ó. Porque às vezes a gente compra a forma e guarda e ela fica assim, ó. Tá? Então, a gente tem a impressão, perdi a forma toda. Ela abre. Então, isso aqui tem um jeitinho, tá? Tem um segredinho, que é a mesma coisa que o fabricante faz, que é prensar quente. Então a gente pega aqui um copo qualquer, ó, coloca isso aqui dentro. Eu uso 2 copos assim porque eu preciso fazer com que isso aqui fique lá dentro, tá? Ó. Força, vendo, ó? Forçou. Esquenta. Pode ser no micro, pode ser no forno. Vamos botar aqui no forno, que o forno já está ligado. Pronto, deixa assim um instantinho até ela esquentar, que ela volta a ficar fechadinha de novo. Legal. Tá? E ela não é por isso, não é porque ela está assim que ela vai soltar do bolo, tá? O solta do bolo às vezes é por causa da qualidade da forma mesmo, que não é feita para ser forneada. Pode ser isso. Tá. E Silvia, vou colocar lá, a gente não pode esquecer, claro. tá? Para não pegar fogo no papel. Não, pode deixar. A Má também tem uma dúvida que é muito de todos os internautas também. A gente falou um pouquinho agora sobre o bloco passado. Eu gostaria então que você perguntasse no microfone, minha linda. Silvia, o processo de descongelamento. Certo. Como que é feito? Tá, então se a gente congelar ele individual, eu vou tirar do freezer e deixar aqui em cima da mesa, em meia hora ele está descongelado. Aí pode ser que algumas massinhas, quando você descongela, ela fica meio meladinha em cima. Lembra que a gente tem que cuidar com validade. Então, no descongelamento, pode ser que essa umidade externa, uma umidade que apareceu depois do bolo assado, ela pode prejudicar a validade. Então, eu posso acender o forno, desligar o forno, colocar o bolo lá dentro, assim, 5 minutinhos para ele secar aquela umidade e pronto. É como se eu tivesse tirado o bolo do forno naquela hora. Eu prefiro descongelar em micro-ondas, que é mais rápido, e ele não cria essa umidade. Então a gente vai colocar o bolinho, proteger, né? Não pode botar direto lá no micro-ondas, porque senão vira um biscoito, tá? Então a gente protege dentro de um potinho que vai ao micro-ondas ou dentro de um saquinho, daquele saquinho bem fininho. E a gente precisa colocar ali 30 segundinhos no micro-ondas só, ou seja, mesmo dentro de um saquinho não tem problema, o saco não vai chegar a esquentar a ponto de derreter, então não tem problema. Então você vai colocar dentro de um saquinho plástico, 30 segundos no micro-ondas, está pronto já está descongelado. Isso é bom porque assim, a gente está falando aqui de cupcakes decorados para festa, mas também eu posso fazer isso aqui para comer em casa também, né? Sim. Ao invés de fazer uma receita de bolo grande, numa forma daquelas formas de buraco, que às vezes a gente vai servir isso em casa, e as crianças começam a comer o bolo, quando fica uma fatia, assim, 1/3 do bolo, ninguém quer mais, parece que o bolo é velho, né? Então, assar uma receita qualquer de bolo nas forminhas também tem esse benefício de evitar o desperdício. Então eu descongelo na hora só o que eu quero consumir, e o resto fica lá no freezer. E aí, se é para comer na hora, no micro-ondas fica ótimo, porque é como se você tivesse tirado o bolinho do forno.
tá? Ele mantém a umidade, fica fofinho, fica perfeito, tá? Silvia, só mais uma, Diga, prometo, antes da gente começar, né? Pode falar. Os internautas também perguntaram bastante sobre congelar recheado. Ótimo. Então, alguns recheios, principalmente aqui, ó, a gente tem um recheio aqui, ó, industrializado, que ele tem um ingrediente que é a pectina. Esse tipo de recheio não congela. Então, eu posso ter a falsa impressão de que eu tenho um bolo conservado, porque o bolo congela muito bem, mas como o recheio não congela, eu posso ter uma falsa validade, né? Ou seja, congelei por 30 dias, eu tiro. Falei, tá perfeito, estava congelado, mas o recheio não congelou. Então, é um pouco arriscado. Congela sem o recheio, quando descongelar, recheia que é rapidinho, né? A gente vai fazer um saquinho de confeitar rapidinho e aí já começa a decorar. Então certo? tá, bora então fazer. Então, vamos olhar aqui o ponto do ganache, ó. Como ele está firmezinho, já dá mais um pouquinho, ele já vai ficar no ponto de a gente botar no bico. Isso aqui não precisa ter pressa. Olha lá, o chocolate meio amargo também já está quase. Se tiver pressa, põe um instantinho na geladeira. Como é que você faz? Assim, qual que é o ponto? Isso, ó, isso aqui a gente vai cuidar sempre. Porque se a minha intenção é botar no bico e eu fizer isso aqui, ó, tá vendo que a ponta não ficou? Ela caiu. Então, todo o creme que tiver essa ponta caindo, ó, não me serve para botar no bico. Tá? Então, a gente tem que, vamos fazer aqui com o dedo para vocês perceberem, ó. Tá? Ela tem que ficar uma pontinha mais firme, tá? Não, com o dedo não vai dar certo, vai ficar uma ponta muito pequena. Ó, é isso aqui, ó, porque a ponta do cupcake ela tem que ficar bem bonita, ó, caiu, ó. Tá, ó, a pontinha caiu, então não tá bom ainda. Entendi. Aqui é só o tempo. A gente vai ver isso bem no merengue, tá? Fiquem tranquilos, a gente vai ver o ponto bem no merengue. Tá. Bom, então a gente pode começar agora com os recheios, né? Vamos cozinhar os recheios. Vamos começar aqui pelo brigadeiro. Deixa eu colocar um brigadeiro que agora não vai derramar, hein? Uhum. Esse aqui, né? A gente vai fazer um brigadeiro gourmet. Esse brigadeiro gourmet é um pouquinho diferente daquele mole que a gente fez, né? Consegue uma peneirinha para mim que eu vou botar? Então, vamos lá, brigadeiro gourmet. Leite condensado. Quer falar os ingredientes? Vamos sim. Você já tá no leite condensado, Isso, então vamos lá. leite condensado. Uma lata de leite condensado, né? Isso. Você já mostrou aí. 100 gramas de chocolate meio amargo. Picadinho. Meia caixinha de creme de leite. Aqui. Usa a caixinha mesmo, Isso, né? da caixinha mesmo, que é só para deixar ele cremoso. Uma colher de sopa de farinha de trigo. E 1/4 de xícara de chocolate em pó, também 50%. Isso. Essa é a nossa receita do brigadeiro gourmet negro. Brigadeiro gourmet. Aí ele chama gourmet, né? Esse nome chiquérrimo. Por causa desse ingrediente aqui, ó, um ingrediente um pouco mais nobre, né? Que é o chocolate, chocolate puro. Tá? Isso aqui eu gosto de fazer com chocolate meio amargo, mas o chocolate ao leite também dá certo. Então vamos lá. Ó. Leite condensado na tigela. Agora pegamos uma tigela grande, para não fazer confusão ali no forno. Vou peneirar já aqui por cima os pozinhos, farinha de trigo. Então, aqui, como a nossa intenção é colocar no bico, esse creme de leite, que vai dar uma cremosidade boa no brigadeiro, ele também deixa o brigadeiro mole. Então, essa colher de farinha de trigo, ela é para acertar o ponto. Aí ele fica bem bom de usar. Mexer aqui. Aqui não tem segredo, tá? É misturar todos os ingredientes. Tá. Quem gosta de fazer as coisas na panela, boa sorte. Pode ir lá para a beira do fogão. E a gente aqui vai fazer no micro. Aí muita gente me pergunta assim, mas qual que é a diferença, né? O brigadeiro no micro-ondas não fica tão gostoso igual o brigadeiro feito na panela. Já ouviram isso? Já. Mas isso fica bom, né? Mas é assim, ó, quando a gente faz brigadeiro na chama do fogão, a gente tem ali o calor do fogo queimando o açúcar que está no leite condensado. E isso dá o gostinho do caramelo. Então, quando a gente faz no micro-ondas, o micro-ondas não tem o poder de caramelizar açúcar, né? Então, o brigadeiro, o açúcar não queima. Então, ele perde um pouquinho do sabor do caramelo. Mas eu já digo para vocês, quando vocês tiverem uma encomenda bem grande, que tiver receita de brigadeiro, vocês vão dizer assim, eu não tenho tempo de ficar na beira do fogão, não. Vou botar tudo no micro-ondas. Vocês vão ver com como certeza. Se faz Os sabores são um pouquinho só diferentes, mas são pouquíssima deliciosos, coisa, né? Pouquíssima coisa, mas a impressão que a gente tem que perde sabor. Outra coisa importante é padrão. Lembra que a gente falou na hora de colocar a massa nas forminhas, que a gente falou de padronização de tamanhos, né, para usar o copinho, tudo? Aqui também, no micro-ondas, eu consigo ter esse padrão. Ou seja, eu posso pegar essa receita e dar, por exemplo, para a Tabata fazer, ela vai ler lá, 4 minutos em potência alta no micro-ondas, tira, mexe, mais 4 minutos em potência média. Ou seja, todo dia o brigadeiro vai ficar igual, independente de quem fez a receita. Sim.
E no fogo já não é assim, né? No fogão, cada dia vai de um jeito, depende da panela, depende da colher, depende da chama do fogão, de quem está mexendo. Exato. Pronto, então vamos lá. Esse aqui eu vou colocar no micro-ondas por 4 minutos, potência alta. Você cuida, tá? Bata pra gente. 4 minutos em potência alta, tá? A supervisão aqui é parcial só para não... É mais pelo trabalho de não ter que limpar mais para não ter que limpar o micro-ondas do que qualquer outra coisa. Bom, enquanto o brigadeiro vai cozinhando, então a gente vai deixar 4 minutos em potência alta, ele vai cozinhar, mas vai ficar mole. Aí a gente vai voltar em mais 4 minutos em potência média. Como cada micro-ondas tem potências diferentes, a gente vai ter que ver em casa o ponto, certo? A gente vai olhando se ele está mole, se já está bom e vai controlando a segunda etapa só do cozimento. A primeira é sempre igual, 4 minutos. A segunda etapa em potência média é para dar o ponto, então aí a gente vai regular. Agora a gente pode... Eu vou deixar isso aqui um instantinho e a gente vai ver o merengue. Então tá bom. Preciso de uma panelinha, Tabata, por favor. O nosso copo com as forminhas ainda tá tudo bem lá? Deixa mais um tempo ou não? Bem lembrado. Nos livrou do... Não, mas isso aqui não pega fogo. Eu tô brincando, mas não pega fogo. Você viu que você me assustou, né? Eu não parei de olhar para esse copo. Essa era a ideia. Não, eu tô brincando. Aqui a gente deixa esfriar um pouquinho. Aí eu vou tirar aqui para vocês verem, mas isso aqui é bom esfriar assim, tá? Eu peguei esse copo aqui porque ele dá tão certinho. Ó, se a gente deixar esfriar, o resultado é melhor. Olha lá como fechou. Ok. Tá? Mas aí a gente deixa assim, ó, deixa esfriar aqui dentro, tá? Porque isso aqui é a mesma coisa que é feito na fábrica, prensa quente. Ai, que bacana. Prensado quente. Bom, então vamos para a nossa receita do nosso merengue suíço, é isso? Isso mesmo. Então o merengue suíço é o merengue mais fácil que tem para a gente fazer em casa. Existem outros tipos de merengue, que é o merengue frio, que é o francês, que é clara batida com açúcar, e o merengue italiano, que é feito a calda e depois misturado na clara batida em ponto de neve. Só que esse tipo de merengue, eu vejo que as pessoas erram um pouco, e eu mesma já me queimei fazendo, porque eu tenho que fazer uma calda, pegar essa calda quente, fervente, jogar numa batedeira com o batedor ligado, ou seja, isso pode espirrar na gente, espirra mesmo. Outra coisa, se eu jogo a calda rápido demais, ela vai para o fundo. Às vezes ela gruda na lateral da batedeira, ou seja, eu tenho altos e baixos. Então esse aqui é mais simples, todo mundo consegue aprender, consegue fazer. Só tem um detalhe, que é na hora de bater. Então a gente vai misturar a clara com açúcar e levar no fogo. Você tem as quantidades? Tenho sim, ó. 2 xícaras de chá de açúcar refinado. Isso. E 1 xícara de chá de claras. De claras, isso. Então é uma medida de claras para 2 de açúcar. Isso aqui vai tudo para a panela. Vamos levar aqui na panela. Deixa eu tirar aqui que tem um chocolatezinho aqui que não faz parte. Aí a gente vai misturar aqui, ó. Então a gente tem aqui que colocar isso para aquecer até o açúcar dissolver. Então vamos olhar de pertinho aqui, deixa eu acender aqui o chama do fogão. Baixar um pouquinho que é para não cozinhar a clara. Então aqui, ó, clara misturada com açúcar, não tem segredo. Eu estou ouvindo aqui o açúcar ainda, ó. Estou ouvindo o açúcar arranhando a panela. Então a gente vai levar isso aqui para aquecer, até que a gente perceba que o açúcar dissolveu. Eu já fiz isso aqui com o termômetro, a temperatura da clara, ela começa a 58, 60 graus já tem que tirar, porque mais 60 graus a clara cozinha. E aí a clara cozida doce pra gente não vai adiantar muita coisa. Então o fogo tá baixinho, vou mexendo, até a hora que a gente não ouvir mais esse arranhadinho da panela. Tem uns pedacinhos de chocolate boiando lá, mas isso não vai interferir muito. Tá. Feito isso, né, quando a clara ficar líquida, bem líquida, e o açúcar dissolver, ó, aqui já foi. Espera aí, para ter um pouquinho de açúcar aqui. Tá. Quando o açúcar dissolver, a gente vai transferir, ó lá, já derreteu. A gente vai transferir isso aqui para a batedeira, e aí é que está o segredinho. A gente vai ter que deixar isso aqui bater até esfriar. Se não esfriar, né, a gente tira da batedeira antes, tiver pressa, ele vai ficar mole e não vai ficar em ponto de bico. Eu vou botar para bater aqui longe, ó, que é para a gente poder ir fazendo outras coisas enquanto isso aqui fica no ponto. Ligeiro aqui, ó. Amornou, vai lá para a batedeira. E tenha paciência de deixar isso bater. Agora, o que eu disse para vocês, isso aqui, um momento, né, uma situação que isso aqui pode não dar certo. É que o creme, ele monta enquanto a clara está quente.
Se a clara esfriar, ele não monta mais. Então, o que pode acontecer às vezes de dar errado é que às vezes naquelas batedeiras caseiras, aquela batedeirinha doméstica, que tem um batedor muito pequenininho e não gira, né, com uma planetária, aquele batedorzinho fica ali, batendo a clara e aí a clara não monta, ou seja, o batedor esfria a clara e ela não tem como montar. Então, se você só tem essa batedeirinha em casa, você vai botar a clara num pote bem pequenininho, que é para o batedor ficar mergulhado na clara, tá? Aí dá bem certinho, tá? Que é para ninguém dar desculpa que não tem a planetária, não vou fazer merengue. E é um dos glacês que eu mais gosto. Porque é aquela coisinha assim, eu quero fazer uma cobertura. Abre a geladeira, ovo eu tenho sempre. Abre o armário, açúcar eu tenho sempre. Açúcar e clara a gente tem cobertura cremosa, tá? E extremamente versátil. Aqui a gente vai usar com corantes, né? Vai fazer uma misturinha de corantes que fica bem bacana. E Sil, a Diga. Marisa tem uma pergunta aqui. Pode falar. Silvia, uma xícara de chá de claras. Ai, que dúvida. Quantas? Até, por isso que eu gosto de botar em xícara, sabe? Porque se você colocar assim, numa receita, 3 claras, tá, pode ser muita coisa. Vai quebrando o ovo e vai enchendo de clara o teu copo até ele ficar na boca, tá? Até chegar na borda, tá? Vai geralmente ali para uma meia xícara, vai uns 3 ovos, tá? Mas assim, ó, você vai medir as claras e botar o dobro de açúcar. Então, usa qualquer recipiente, um copo, você sempre tem que ter uma medida de clara e 2 medidas iguais de açúcar. Diga. Sueli, depois que eu cobrir esse cupcake, eu vou manter ele fora ou dentro da geladeira com o marshmallow? Tá, boa pergunta. Deixa eu só pedir para ela que uma... Ô, Tabata, consegue uma tesourinha para mim, meu anjo? O bolo, ele fica muito bem em temperatura ambiente e congelado. Na geladeira ele não fica bem, porque na geladeira ele seca. Então, eu vou colocar o merengue e vou manter ele sempre fora da geladeira. E esse merengue ele fica bem ali por 2, até uns 3 dias ele fica bem fora da geladeira. Tá? Corantes. Daí eu posso brincar também, né? Usar a Isso, criatividade. pode. Vamos fazer aqui bem coloridinho. Vamos olhar lá o ponto do merengue que está na batedeira para não passar. Consegue uma tesoura para mim, Tabata? Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Opa! Quase que foi no pé do cameraman. Tinha o pé deles de merengue. Olha aqui, ó. Olha aqui o que eu falei para vocês do ponto, ó. Se não faz o pico, ó, tá mole ainda. Tá? E aqui, a gente colocando a mão na batedeira tá quente, então ainda aguenta um pouco mais de batida. Continuar batendo. Com paciência, né? Como eu disse. Tesoura. Aqui. Eu vou mostrar para vocês, claro, a gente pode usar o merengue branco, só num saquinho. E aqui eu vou fazer assim, ó, vou cortar, não vou nem usar o adaptador, ó, eu vou só cortar a ponta do saquinho aqui, ó, e colocar um biquinho de confeitar. Vou pegar um biquinho aqui, ó. Colocar assim, ó, biquinho de confeitar lá direto, tá, ó. Então eu posso usar esse merengue só ele, purinho, branco, ou a gente pode colorir, né, colocar aqui, ó, uma corzinha, colocar aqui um vermelhinho. Corante em gel, corante em líquido, qualquer um deles dá certo. Sabe que eu precisava daquele saquinho que tá com... Ah não, deixa, depois a gente pega. Depois eu vou até pedir pra Tabata ver se o nosso de maçã já deu uma douradinha também. Isso, ele é o último que doura, né? Vamos ver lá o merengue de novo. Vamos ver o brigadeiro. Tá quase, né? Lembra do brigadeiro que estava lá no micro? Sim. Ou tinha esquecido já do brigadeiro? Vamos ver o ponto aqui, ó. Olha lá, turma. 4 minutos ele está cozido, agora a gente tem que dar o ponto, tá? Ó, bem cozidinho. Pelo ponto que eu estou vendo aqui, eu vou colocar só 2 minutos em potência média, porque como eu disse, esse micro-ondas é potente, tá? Então eu vou colocar 2 minutinhos só em potência média. Vamos voltar esse aqui lá.
potência, média, 2 minutinhos. Acho que 2 minutinhos para esse micro já vai ser suficiente. Deu um nó na cabeça de alguém, fazendo merengue, fazendo brigadeiro tudo junto, isso é vida real, né? Ninguém faz uma receita tá de braço certo. cruzado esperando a hora passar. Muitas dúvidas, na verdade, em relação ao merengue, Silvia. Pega outro desse aqui pra mim. A Joarte Bolos pergunta se esse merengue dá para usar o maçarico. Ou dá para usar. E a Aline Arantes pergunta se esse merengue não vai derreter em dias quentes. Não, é ótimo, uma das coberturas versáteis que a gente tem para utilizar. Que é diferente, por exemplo, do chantilly, né? O chantilly tá calor, ele derrete. Esse aqui, ele fica bem no calor, não importa se tiver umidade, não importa se tiver luz, se tiver ar-condicionado, ele é super versátil, tá? Dá para colocar no forno para gratinar, dá para gratinar com maçarico. Eu confesso que eu tenho um pouco de medo de maçarico, sabe? Eu sempre acho que ele vai explodir em mim. Tabata, traz mais um desse aqui para mim? Isso. E aí a gente vai fazer essa técnica aqui, ó. Tá bom. Que é uma técnica que eu gosto muito. Vamos ver aqui o ponto. Sem o biquinho, só o saquinho. Esse merengue a gente pode também colocar uma coisinha assim para dar sabor, em pouca quantidade, tá? Porque isso aqui não leva líquido, né? Então a gente não pode colocar suco, coisa assim, que a gente corre risco de perder o ponto. Olha lá, ó, a diferença, ó. Tá? Agora sim, agora a gente está vendo um pico aqui, ó. Tá vendo? Ó, ele nem cai. Tá? Então agora tá bom. Vamos lá. Ai, coisa boa desligar a batedeira, né? Bom, deixa eu fazer primeiro aqui, ele branquinho. Vamos começar pelo branco. Acho que a Tânia tá com uma dúvida. Pode falar, Tânia, fique à vontade. Silvia, eu poderia usar para aromatizar esse marshmallow aqueles pó de sobremesa, de morango, de limão, coisas de sequinhas, maracujá? ótimo. Coisas sequinhas ele vai aguentar. Só que assim, ó, como aqui a gente não tem líquido, pode ser que a gente coloque pó e o pó não dissolva aqui dentro, né? Então seria interessante de repente você dissolver com um pouquinho de água, alguma coisa assim, para colocar aqui. Mas sempre que a gente vai acrescentar alguma coisa que não estava na receita, a gente sempre tem que enxergar isso como um teste, né? Isso pode dar muito certo, isso pode não dar certo, né? Então, faz o teu teste e anota, tá? Sempre é importante anotar tudo que você testou e que deu certo e que não deu certo para não repetir, né? Claro. Obrigada. Mas eu uso muito aqui, nesse aqui eu uso ácido cítrico, que é como se fosse um limãozinho em pó, que fica ótimo. Coisas sequinhas. Então aqui, ó, vamos fazer um branquinho primeiro, ó, porque esse branquinho é tão fofo. E eu vou fazer esse primeiro aqui branquinho, já que a gente falou em gratinar, eu vou fazer ele naquele bolo de fubá, porque a gente nem viu o bolo de fubá que saiu do forno, né? Olha aqui, ó. Ai, que coisa mais gostosa, olha para isso. E tá quentinho. Olha, na xícara é natural que ele murcha um pouquinho, tá? Ele cede um pouquinho. Esse aqui e esse, ó. Esse, olha só que amor. Isso é tamanho de xícara. Esses bolinhos eu não recheei, não vou rechear, porque o bolo de fubá, eu imagino assim, ó. Né, como eu disse, vamos pensar na vida real. Se eu servir isso aqui para vocês, né, para os nossos convidados aqui, pode ser que alguém não goste de goiabada. Então eu sirvo a caneca e sirvo as geleias separadas. Aí cada um se serve do jeito que quer. Serve as opções. Isso, né? se serve do jeito que quiser. Então não vou colocar recheio e vou colocar só aqui, ó, a pitanguinha em cima. Ó. Uma voltinha, duas voltinhas. Assim, ó. Tá? Vamos colocar assim. Isso aqui eu vou fazer diferente, ó. Assim. Assim. Esse aqui pouquinho. Eu já falo de novo dessas voltinhas, tá? Tá bom. Que eu quero gratinar. Esse aqui eu não vou gratinar, esse aqui eu vou deixar para quem não gosta de creme. A minha avó não gosta de creme, vamos deixar assim. Tabata, eu queria que você tirasse o nosso bolinho de maçã, ligasse o forno lá no máximo, tá? Porque agora a gente vai gratinar. Então a ideia de gratinar não é esquentar, é tostar por cima, tá? Isso pode ser feito com maçarico, para quem é chique, né? Tem o maçarico. E para quem não tem medo como eu, né? E a gente vai levar lá alguns segundos. E aí você vai aumentar o forno bem forte, pode botar uns 250 graus, o máximo de calor que tiver ali, e cuida, tá? Então todo mundo aí ajuda a cuidar do bolinho para não queimar, tá? Tá bom. É para gratinar, né? Não é para queimar. Vou deixar esse de fubá aqui, já já a gente põe ele para tirar uma foto bem bonita. Vamos voltar lá no merengue. Vamos. Esse merengue a gente faz o que precisar, tá? Não é um tipo de creme que dá pra gente guardar na geladeira e reaproveitar no dia seguinte, não. Faz o que precisar, o que não precisar, ele perde. Quando a gente... Em cima do bolinho ele fica bem. Se a gente tira ele do bolinho, se a gente não põe no bolinho e deixa aqui, vem mexer a tigela, ele amolece, desanda.
tá? Então faz o que vai precisar e o resto não vai dar para aproveitar depois. Aqui, ó, que bonitinho, rosinha. Eu acho as cores, essa mescla, Olha eu o acho pico. fantástico. Isso. Então nesse aqui a gente vai usar uma técnica de 3 sacos de confeitar, porque eu posso fazer branquinho, como a gente fez o outro. Eu posso fazer de uma cor só, que assim fica fácil, né? Merengue de uma cor só, misturado como está ali. Ou eu posso mesclar as 2 cores. Só que lembra que a gente pegar uma encomenda grande, aí a pessoa escolheu assim, eu quero rosa e amarelinho. Tá? O meu cupcake eu quero rosa e amarelinho. Aí eu vou botar os 2 glacês dentro do mesmo saco. Vai chegar uma hora que isso vai se misturar de um jeito que eu vou acabar perdendo o glacê. Então a gente vai fazer assim. Isso aqui, a primeira vez que eu ouvi falar dessa técnica, me disseram que tinha um utensílio, acho que italiano, que fazia isso, né? Que era um saco com uma divisão no meio. Eu falei, nossa, que chique, né? Mas como a brasileira é um povo criativo, né? A gente inventa o nosso jeitinho de fazer sem precisar importar o utensílio. Então nós vamos fazer assim, ó, colocar merengue de uma cor de um lado. Tá vendo que o saco tá sem bico? Traz aqui, ó, merengue. Eu gosto de botar no avesso porque ele tem uma prensa que às vezes atrapalha um pouquinho a gente. Eu gosto muito, Renata, de dar alternativas, sabe? Porque Claro. eu imagino assim, ó, mesmo para quem mora numa capital como eu, nem sempre a gente tem tudo em casa, né? Tem tudo à mão. Então, ou na cidade, nas lojas tem para vender. Então, a gente sempre tem que ter uma segunda opção, né? Isso aqui é uma boa opção, para ao invés de a gente ter um utensílio caro, a gente dar o nosso jeitinho. Vamos colocar pra cá. Agora a gente precisa de um terceiro saco. Agora sim com bico de confeitar, tá? Tá. Deixa eu usar esse aqui, que vai dar uma pitanga mais bonita. Eu uso bicos, todos os que eu usei aqui são bicos pitanga. Ai, que bacana. Vou juntar as 2 pontas aqui e vou colocar no terceiro saco. Agora com bico. Ou seja, a gente vai conseguir, quando o glacê acabar, a gente tira os 2 sacos, repõe, né, recarrega e volta a decorar. Esse aqui eu vou decorar, qual que eu vou decorar com ele aqui, que tá bem bonitinho. Esse aqui, ó. Bem Colorido, coloridinho. Fechadinho, vamos lá aqui. Deixa eu só fazer um testezinho para ver se ele vai sair. Aí a gente vai fazer as voltinhas, ó. 1 volta, 2 voltas, 3 voltas e finaliza aqui, ó. Tá? Ai, que lindo. Tá vendo que ele fica mescladinho, né? Fica parecendo um sorvetinho, né? E como atrai mesmo o olhar, Isso, né? Isso mesmo. Então a gente pode fazer com 2 cores, com 3 cores, né? Pode seguir a cor do tema da festa, que fica ótimo. Tá? Então merengue é isso aí. Glacê extremamente versátil, barato, fácil de fazer, né? Que dá esse efeito tão bonitinho. E aí, como é que tá o nosso gratinado? Cuida lá, para não queimar. Foram acho que uns 5 minutinhos ali. Tô meio que Mas tô isso aí é igual contando. leite no fogo, sabe? Entendi. Quando você para tirar de o olho olhar... dele, ele vai aprontar com você. Bom, então agora a gente pode ver nosso brigadeiro que deu ponto lá já, né? E a gente pode ver chantilly. Põe esse aqui numa bandejinha bem bonitinha, para ele ficar bem fofo. Vamos ver aqui. Agora a gente tem aqui uma Silvia. outra opção. Silvia, Oi. é fácil encontrar essas xícaras? Xícaras. Aquela, Essas de essa aqui silicone. é de um parceiro nosso que vende objetos assim para casa, que é muito bacana. Isso aqui também é deles, ó, que é bem legal, que eu gosto, porque esse forno ainda tem o termostato, né? Tem forno que não tem, aí a gente tem que ter um reloginho, porque senão você vai fazer outra coisa e se perde. Então tem cadê aquela outra? Aquela de silicone, Xadrez, a né? de silicone também é do mesmo. Essa de silicone é Ai, muito que lindo difícil que de tá lá, encontrar. olha lá no forno, que amor. Olha lá, Ai, a gente gratinando. dá E uma vai queimar e a olhadinha e Tabata volta tá a bem falar lá dessa. distraída. E aquela xadrez, eu peguei do armário de casa. E aquela bem miudinha, eu ganhei de uma aluna que eu não sei onde ela comprou. Então, assim, pega o que você tem, sabe? Não fica se Mas eu prendendo. digo assim, essa de silicone é excelente para você dar até de lembrancinha no final Sim, da festa. ótimo. É ótimo. Já no Brasil já está fácil de encontrar essa Isso. xícara, porque tem coisas que a gente realmente não encontra. Essa é fácil. A gente pode, amanhã a gente divulga alguns lugares onde eu comprei algumas coisas, mas essa de silicone, esse mimo dessa forma de Linda, silicone né? é fácil de achar aqui. Você compra pela internet, é bem fácil.
Tá? Olha aí. Isso, depois eu indico para vocês. Agora sim, ó, se vai escolher uma xícara que a gente não sabe se é para assar bolo, aí, ó, põe aqui para a turma ver. É sempre bacana fazer um teste, porque você, de repente... Ah, bonito, né? Bonito. Olha lá, falei para cuidar. Ó. Tá, esse aqui a gente refaz, tá? Não tem problema. Olha aqui que bonitinho, olha o gratinado. Tem que ser menos de 5 minutinhos. Isso, é porque esse aqui tá mais alto no forno, Claro. né? A grade tá mais alta. Você pode tirar a grade de cima que a gente refaz esse aqui. Mas é esse aqui, ó. Esse é feito gratinadinho. Então esse aqui fica sequinho, ó. Tá? Ele não chega a secar completamente, né? Fica molinho no meio ainda. Esse aqui a gente refaz, não tem problema. A gente tem um glacêzinho, tá? E em cozinha assim, ó, não deu certo, esse aqui não fica sofrendo não, tá? Joga lá, ó, e faz de novo. Fica chorando, né, Renato? Fala, só comigo que o brigadeiro acontece isso? Não. Não, porque hoje você me ajudou bastante. Minha autoestima melhorou. Vou botar mais pra frente aqui, começa de cuidar, tá? Oi? Timer. Não, aqui, né? Grill, bem forte. Ali o forno bem alto que é pra gratinar, não é pra ficar derretendo, não é pra esquentar o bolo. E se os Podemos colocar internautas, esse aqui? desculpa, rapidinho, do Marco Silva, ele diga. perguntou se esse merengue, você não colocou, né, nenhum suco de limão Não, para não. tirar aquele odor de ovo, que ele disse que o dele fica. Tá, mas ele pode colocar suquinho algumas gotinhas de limão, é válido. Como eu disse, o ácido cítrico é o que eu mais uso, porque tem gostinho de limão e ele é seco, né? Então não altera o ponto. Mas pode sim, não tem problema. Porque ele, de verdade, eu acho que não fica muito com cheiro de ovo, não. Mas ele não tem, vamos falar a verdade, não tem gosto de nada, né? É só aquela coisa. Uhum. Pode colocar um limãozinho ali para dar um gostinho. Tá, agora a gente vai ver aqui, ó, um outro tipo de cobertura que é o chantilly. Pode tirar o brigadeiro para mim? Eu ia tirar ali, mas você tira para mim que ele já tá bonzinho. Só para a gente mostrar o ponto, tá? Que eu já tenho prontinho. Então, agora a gente vai ver os cremes. Então, o creme que mais a gente ouve falar, né, principalmente quando a gente tem uma referência aí de bolos americanos, é o creme de manteiga. Só que o creme de manteiga, não sei se as meninas concordam comigo, o creme de manteiga é manteiga batido com açúcar, com leite condensado. É um tipo de cobertura que a gente usou, olha, há muito tempo atrás aqui. Os meus bolos de criança eram decorados com glacê de manteiga. Então, de verdade, não é nenhuma novidade pra gente. Então, é uma coisa que para nós é até meio estranho de oferecer para alguém um bolinho tão gostosinho, recheado, coberto com creme de manteiga. A gente tem outras coisas mais interessantes. Olha aqui o ponto do brigadeiro, turma. Ó. Tá? Então, se vocês quiserem fazer isso no fogão, é isso aqui, ó. Tá? É um recheio, é um creme que não cai, não escorre da colher, ó. Ele cai, ó. Fez a cortininha aqui, ó. Balança, tá vendo, meninas? Aqui, ó. Ele balança aqui, ó. Então, esse ponto aqui para o bico tá excelente. Vamos colocar para lá para esfriar um pouquinho. Esse aqui a gente não vai precisar agora, tá? A gente tem outro no saco. Bom, então voltando aqui. Então, a gente tem outras opções mais delicadas, até como um chantilly, para substituir esse creme de manteiga. Então, aqui eu separei, ó. Eu tenho manteiga aqui, ó. Manteiga, que a gente pode bater com açúcar e fazer um creme, e vai dar um creme ótimo. Gordura vegetal, que a gente pode torcer o nariz para ela, mas isso aqui, o fato é que em alguns lugares do país a gente não vai achar nata, não vai achar creme de leite fresco, não vai achar chantilly industrializado, ou é manteiga ou é gordura vegetal. Então, a gordura vegetal batida com leite condensado, com leite de coco, com açúcar, alguma coisa para adoçar, batido na batedeira, a gente vai ter um creme para cobrir um cupcake, né? Na falta de outra coisa, manteiga ou gordura vegetal. Claro que isso tudo é adoçado, né? E batendo, ele acaba se tornando um creme leve. Esses dois aqui é o que a gente decorava bolo desde que eu era criança. Quando era bolo de noiva, a gente usava esse, porque esse aqui resulta num creme um pouco mais amarelo. Mas gordura vegetal e manteiga batido com açúcar de confeiteiro ou com leite condensado. Está resolvido. Mas esse aqui a gente não vai fazer porque a gente tem coisa mais gostosa, tá? Claro, com certeza. Olha então... só, deu uns 3 minutinhos agora. Sim, vai. Traz ele aqui para todo mundo ver. Uns 4, acho. Isso. Olha lá. É isso aqui que a gente quer, essa delicadeza. Fica muito bonito, Fica. né? Isso aqui a gente servir uma xícara dessa num lanche com as amigas, pessoa coisa chique, né? Você deixa o bolinho pronto já na xícara, aí põe o merengue em cima e quando as amigas chegarem, você faz só um minutinho, eu vou ali gratinar os bolinhos que a gente vai comer. Porque aqui dá aquela gratinadinha e já esquenta um pouquinho o bolo, né? Então você serve um bolo quentinho com uma cobertura chique. Bom, então voltamos aqui.
No sul é muito comum a gente encontrar nata, tá? Esse mais amarelinho aqui, ó. Então a nata batida também com açúcar, ela vai virar chantilly. Então o chantilly é o ponto que a gente bate o creme, não o creme, né? Então é o ponto que a gente bate algum creme. Então aqui a gente tem uma nata, que a gente vai achar mais no sul, aqui no sudeste eu não, aqui em São Paulo mesmo eu não encontrei no mercado, batido com açúcar. Esse aqui é o creme de leite fresco ou é chantilly? Tá, a gente tem ali na geladeira um cremezinho de leite fresco, pode pegar o potinho, o vidrinho para a gente ver. Então, o creme de leite fresco e a nata é praticamente a mesma coisa, gordura de leite. Batido com açúcar, a gente tem que cuidar, porque se a gente bater demais ou bater errado, isso aqui ele vira manteiga doce, né, ele desanda, né, então a gente acha assim, ó, creme de leite fresco e nata no supermercado. Ambos batidos com açúcar resulta em chantilly de boa qualidade. O que esse tipo de chantilly aqui, feito de gordura de leite, vai ter para nós que é ruim é a validade. Isso aqui eu não posso deixar 2 horas fora da geladeira, ou seja, o meu cupcake não dura o tempo de uma festa, né? A validade é muito curta. Outra coisa, muita umidade. Colocou confeito em cima, mancha tudo. E uma das coisas mais bonitinhas e que mais a gente vê é aquele tipo de cupcake que vocês puderem mostrar ali, ó, com confeitos. Então aquele enfeitinho de confeito não dá certo com chantilly de nata e com chantilly de creme de leite fresco. Esse aqui é o industrializado, né, Tabata? Que a gente olhando assim não dá nem para identificar o que é o que. Esse aqui ó, é um tipo de creme vegetal que veio para substituir o nosso chantilly de nata. Isso aqui é creme vegetal, não é derivado de leite, é feito à base de gorduras vegetais de boa qualidade. Já vem adoçado. A única coisa que o fabricante orienta é que a gente bate isso aqui gelado. Isso aqui vai para a batedeira, bate e não tem erro. Para quem é iniciante, Marisa, beleza, isso aqui não tem como errar. O que a gente pode errar, assim, às vezes você começa a bater e sai para fazer outra coisa, e aí ele começa a ficar firme demais e cheio de ar. Aí como é que a gente vai corrigir? Vai colocar mais um pouquinho do mesmo creme, que a gente já tem ele líquido, ou assim, leite condensado, algum líquido, você bate de novo, ele volta no ponto, tá? Então é bem tranquilo de usar. Aí vamos aqui, ó, agora vamos botar aqui lá para bater. Podemos aqui na batedeira? Vamos. Fazer um pouquinho de barulho. É só um instantinho que ele já vai... É bem rápido esse aqui, tá? Enquanto isso, a gente pode separando os biquinhos ali, ô Tabata. Eu preciso daquele que já está com corante e o saquinho. Tem uma dúvida, que olha, era uma dúvida que eu ia te fazer, né? Uma pergunta que eu ia te fazer. Tá. E a Michele Sena, Paulino, a Eusileia Alves Coelho também pensaram nisso. Pode falar, que eu tô vendo. Deu errado aquele merengue, né? Queimou um pouquinho, você colocou o bolo novamente. Sim, sim. O bolo não queima indo essas 2 vezes ao forno? Não, porque assim, ó, aqui não deu para ver bem direitinho, mas a gente colocou a temperatura do forno no máximo, ou seja, alguns segundos só o bolo assa. Tá. O merengue assa. Não dá tempo de alterar o bolo, né? O bolo. Tá bom. O bolo está protegido com a xícara, assim, para ele chegar a queimar, teria que ficar uma meia hora ali dentro, né? E não é essa a ideia. E se tem o maçarico, mais fácil ainda, né? Maravilha. Então, por isso que a gente põe o forno bem alto, que é para dar aquela gratinadinha rápida, tá? Alguns segundinhos só. Mas é muito, eu acho muito chique, assim, fica uma coisa diferente, né? Esse gratinado fica muito gostoso. Claro. Tá, pega aquela que tem o glacezinho de chantilly. O que eu fiz é esse aqui, ó. Tem o verde. Silvia. Não. É o que tem chantilly no saco. Tem um saquinho amarelo de glacê. Vamos olhar aqui. Pode falar, Silvia, então no forno convencional eu posso usar só o grill, ligar o grill? O grill, gratinar? ótimo. Melhor ainda. Porque daí não aquece. É isso. Aí ele só esquenta em cima, né? Melhor só ainda. em cima. Tá, obrigada. Isso, daqui pra mim. Eu preciso de um biquinho igual esse aqui, ó. Igual esse aqui, ó. Dentro da caixa lá você vai achar. E um adaptador, que aí eu já mostro aqui como é que a gente coloca o adaptador, tá? E agora, sim. Isso, agora sim, a gente vai usar o chantilly, deixa eu mostrar aqui para vocês o ponto dele, que bacana que fica, ó. Então, aqui a gente vai ver, ó, o chantilly num ponto, tá, ó, ele tem um ponto de bico, ó, que a gente falou, né, ponto de pico, deixa eu fazer um pico aqui bem bonito.
tá? Ele não cai, certo? Então esse aqui não dá para gratinar, tá, gente? Tá. Bem lembrado, né? Chantilly não vai aguentar ser gratinado. Que mais? Não dá para botar confeito em cima dele também. Ele não vai aguentar. Até aguenta, mas não é muito seguro. Agora, o de nata e o de creme de leite fresco é na hora. Você acabou de colocar, ele já começa a desmanchar os confeitos. Esse aqui ainda demora um pouquinho. Mas a gente vai ter outras coberturas que vão ficar melhores ali no confeito. Deixa eu mostrar isso aqui, ó. Adaptador de novo, né, que a gente já viu lá na hora que a gente foi rechear os bolinhos. Adaptador, saco de confeitar, biquinho. Pega outro desse aqui pra mim, que esse aqui não tá encaixando direito. Esse aqui, ó, dessa rosquinha aqui, ó, tá? E a gente vai usar aqui uma técnica que eu gosto muito, que é assim, ó, a gente não vai misturar o corante como a gente poderia fazer facilmente, né? Ficaria até mais simples a gente misturar o corante. Eu quero um outro efeito, como a gente fez com o merengue, né? Lembra que a gente misturou o corante e fez a... Eu vou pegar o corante puro e vou passar aqui dentro do saco. A gente vai fazer uma florzinha com esse chantilly. Aqui, ó, passar aqui, lambuzar aqui. Colocar aqui. E aí eu também posso brincar com diversos tipos de bicos, né? Isso Formatos, desenhos no Isso cupcake. Olha aqui. Deixa eu mostrar. Deixa eu fazer aqui bem de pertinho para vocês olharem aqui, ó. Quando eu começar a puxar, vai sair, ó, a corzinha saiu, ó, na pontinha, tá vendo? Tá? Legal. Pode pegar um biquinho dentro do saquinho. Pode pegar outro saquinho desse aqui pra mim? Fazer um verdinho pra gente... Um pouquinho de verde. Isso. Eu preciso de um biquinho que seja um formato de uma folhinha. Você vai achar lá dentro daquela caixinha de bicos. Ah, então esse já vai fazer uma decoração de folha. Isso. Um verdinho. Vou botar um pouquinho de amarelo aqui. Esse verde aqui não ficou muito folha, né? Aqui. Pronto, vamos lá. Eu vou ensinar a fazer a florzinha primeiro, tá? Enquanto ela pega ali o biquinho pra mim. Deixa eu fazer aqui Deixa eu fazer em cima do bolinho verde aqui, ó. Esse aqui tinha duas folhas. Vou fazer direto aqui no bolinho, ó, enquanto ela pega ali pra mim, tá? Sem folha, sem nada. Isso, tá? Eu preciso que ponha num saquinho pra mim. Aqui, ó, vou fazer a florzinha, tá? Depois a gente faz com a folha embaixo, ó. Eu vou sempre imaginar o meio aqui, ó. Isso aqui é o meio do bolinho, tá? Essa pontinha, ó. Eu vou fazer assim, ó. Vou fazer uma pétala, ó. Sobe e desce. Venho por trás, ó. Sobe e desce. De novo. Sobe e desce. Eu vou vendo sempre pro meio. Lembra que eu marquei o meio, ó? Sobe e volta pro meio. Sobe e volta pro meio. Deixa eu mostrar o bico que eu tô usando aqui, né? Ó. Isso aqui é um bico de pétala. Ele tem formato de uma gota. Vendo? Formatinho de uma gota. Isso aqui é um biquinho que a gente usa muito para fazer flor. E vocês estão fazendo promoção dos cursos da mestra Serafina. Isso, e ela trabalha muito bem bicos. com os bicos, né? Então isso aqui a gente pode ver depois com mais perfeição. Bico perlê agora, que é para fazer o miolinho da flor, ó. Um pontinho, 2 pontinhos, 3 pontinhos já tá bom. A gente tem uma violetinha bem bonitinha. Tá? Vamos fazer agora com a folha embaixo. Eu já preciso de um pouquinho de leite em pó, para a gente botar um pouquinho. Esse chantilly de creme vegetal, diferente da nata e do creme de leite fresco, ele aguenta misturas. O merengue também, ó, o merengue não aguenta muita mistura. Esse tipo de creme, ele é bom para isso, para a gente fazer misturas. Então a gente pode fazer, por exemplo, deixa eu pegar um bolinho recheado aqui, né? Ficar decorando o bolo sem recheio. A gente pode colocar sabores, colocar suco, colocar corantes, que ele aguenta bem. Agora a gente vai para a folhinha. Bico de folha, faz a folha e puxa. Chacoalha um pouquinho a mão, ó. Chacoalhar a mão é fácil, né, meninas? Ó. Chacoalha a mão
e vai fechando aqui o desenho. Chacoalha para lá, chacoalha para cá. Pronto, enchemos aqui o vaso de folhas. Agora a gente vai fazer a flor direto lá em cima, tá? Lembra? A posição do bico assim, a parte grossa fica encostada no bolinho, a parte fina fica apontada para fora. Aí, aqui vai ser o meio, ó. Aqui vai ser o meio da flor. Vou sair do meio e voltar para o meio. E vai girando. Sai do meio, volta para o meio. E isso aqui é bacana porque se a flor não ficar lá igualzinha uma da outra, não tem problema. Fala para o teu cliente, tá, mas você já olhou um jardim? Já viu uma flor idêntica à outra? Não, né? Então, pronto. A nossa também não é igual, ela não é feita numa forma, né? Ela é feita com bico ali à mão. E é bacana que a gente tenha mesmo essa diferença, né? Para não ficar parecer uma coisa que foi feita na fábrica, na máquina. Vou fazer outra aqui igual, ficar o parzinho. Você acaba Tirei. Personalizando bastante, né? Isso. Agora aqui a gente tem um tipo de cobertura que não vai suportar ficar muito tempo fora da geladeira, né? Chantilly, mesmo sendo de creme vegetal, ele não vai suportar muito tempo na geladeira. Ou fora da geladeira, né? Em temperatura ambiente. Então a gente faz bolinho, recheio e deixa para fazer isso aqui assim no dia, né? Uhum. Para uma festa ele aguenta bem. Isso. Agora a gente está fazendo isso de chantilly. A gente poderia estar fazendo isso com merengue também, né? Lembra o creme que a gente fez antes? Se ele tem ponto de pico, ele serviria para a gente fazer isso aqui também. Pronto, ó, 2 flores para vocês. Vamos saborizar um pouquinho desse aqui. Eu pedi um pouquinho de leite em pó para a Tabata. Tem aí, Tabata, leite em pó? Ah, tá. Um pouquinho de leite em pó aqui. Vou botar um pouquinho de chantilly aqui. Tem chance disso ficar ruim? Alguém me diga. Preciso Não. um potinho maior, tá? Se eu for misturar aqui. Com certeza não. Chantilly, como eu disse, né? Isso aqui eu posso saborizar. Então, tem chance disso aqui ficar ruim, né? Da gente misturando leite em pó? Chance nenhuma. Esse leite em pó, ele é comum? Sim, Ou pode ser um leite em pó leite comum. ninho? É que eu sou apaixonada por leite ninho. Olha o chat já bombando, falando que eu sou gulosa. Aí, compartilha. Eu acho que sim, né? Se você vai usar leite em pó aqui, já compra um que você gosta. Que né? aí você sabe que vai ter aproveitamento para ele depois, né? Uhum. Tá, esse aqui, ó, coloquei leite ninho. Isso fica bom, gente. Fica gostoso, viu? O leite ninho não vai tirar o ponto. Pode trazer um moranguinho para mim? Tá, então eu tenho aqui, ó. Chantilly saborizado com leite em pó, que eu já sei que esse aqui é o que a Renata vai escolher. Vou pegar esse aqui que tá vermelhinho, ó, que bonito, né? O bolo vermelho com creme branco. Tem um com um cabinho? Vou colocar aqui, ó, de novo, ó. Bico pitanga bem grande, faz um pitangão lá. E coloca o moranguinho, vê se tem um com cabinho, que daí fica mais bonitinho. E ó. Moranguinho aqui. Lembra que o nosso bolo é de morango, né? Ai, que delícia. Pronto. Esse aqui a gente poderia colocar num café, numa vitrine, né? Passa uma geleinha aqui no morango para ele não murchar. Uma geleia de brilho, né? Isso. Tá? Então, só para a gente recapitular, quando a gente vai fazer essa voltinha, eu posso fazer aquelas 3 voltas tradicionais, mas eu posso também fazer a pitanga do jeito que eu quiser, tá? Não é obrigatório fazer sempre as 3 voltas, tá? Bom, então a gente pode ver agora, vamos ver o que a gente tem pronto aqui. Brigadeiro. Nós temos um festival aí, né, sim. de recheio. Esse aqui que tá rosinha aqui, ó, é isso aqui, ó. Que a gente fez um pouquinho antes, porque eu precisava que ele chegasse no ponto. Lembra o ganache que a gente fez, ó, ganache de bico? Pela quantidade de lâmpadas que a gente tem em cima dele aqui, ele não firmou bem, mas isso aqui firma bem direitinho, tá? Esse aqui é o mesmo, tá? Só coloquei corante. Lembra que esse aqui é o mesmo das roupinhas das meninas. Deixa eu fazer um pequenininho. Pega um pequenininho pra mim. Tabata, pega aquela bandejinha com os mini cupcakes, que aí eu vou mostrar um vaso bem bonito que tem ali pronto pra vocês. Aí vocês já vão ter uma ideia de como decorar uma mesa. Eu acho interessante isso aqui. Ali, Tabata, ó, aqueles pequenininhos que é para fazer o vasinho. Isso. Aí, isso aqui é interessante para a gente colocar em mesa de festa, sabe? Centro Sim. de mesa de festa. E aí, vocês imaginem, vocês colocarem um vaso desse, pega o vasinho para a turma ver.
Imagina numa festa vocês pegarem um vaso desse e colocar numa mesa. A gente, aqui amor, ó, esse aqui ó, que está na decoração. A gente nem sai da mesa para dançar, fica só cuidando do vaso. Porque eu vou querer levar o meu para casa. Tá? Então o que a gente tem aqui, ó, um cupcake mini e o ganache colorido. Isso aqui eu poderia fazer com chantilly, com merengue, mas para evitar de ficar melando, né, quando a gente pega e vai transportar, porque isso aqui eu vou levar para casa inteiro, assim, ó, tá? O meu, ó, vamos fazer aqui, a voltinha, ó. Aqui agora a voltinha mais baixa, né, ó, 1, 2, e vai finalizando aqui, ó, vai terminando, tirando um pouquinho a força da mão, ó, para fazer a florzinha. Deu para ver? Uau. Aí a gente vai... deixa eu contar para vocês que aqui embaixo é bolo, tá? Esse cachepô, ele tá com bolo. Então, o presente é grande, tá? Não é só o bolinho que tá em cima, não. Pronto, ó. Tá? Para compor o vasinho. Deixa eu fazer de novo a voltinha, ó. Bico pitanga de novo, que é o que mais a gente utiliza. Bico pitanga, ganache colorido, ganache branco. E faz a voltinha. Agora a voltinha é baixa, né? Não é aquele pico que sobe, ó. É bom segurar o bolinho na mão para que a gente faça a voltinha bem certinho, assim, para ficar bem desenhado, tá? Então, esse aqui é assim, ele poderia ser servido assim, né? Só assim, ou no vasinho, que eu acho que fica muito charmoso. Fiz umas folhas aqui de pasta americana, que a gente vai ver amanhã, ó, para compor aqui o cachepô. E para mim tá bem bom desse tamanho aqui, minha lembrancinha tá ótima, assim. Muito legal. Vai evitar que todo mundo leve os doces, né, para casa. Coloque Quer na dizer, bolsa. isso não vai evitar muito, não, né? Isso não é nenhuma garantia que as pessoas não vão avançar nos teus doces. Eu preciso de mais um saquinho, Tabata, por favor. Vamos fazer um com brigadeiro. Temos brigadeiro aqui. Um saquinho com bico grande, se você puder arrumar para mim. Isso, pode ser. Esse aqui, ó, prefiro esse, ó. Prefiro esse. Vou fazer aqui um de brigadeiro. Traz um brigadeirinho para mim. Agora sim, agora vamos caprichar aqui, porque brigadeiro ninguém reclama, né, quando tem bastante. Segura lá, uma volta. Aqui a gente assou os brigadeiros, os bolinhos, nesse papelzinho. Amanhã a gente vai ver bastante a opção de colocar ainda uma roupinha ali por fora do bolinho, tá? Cupcake de brigadeiro. Então, massa de bolo de chocolate recheado com brigadeiro em cima. Precisa mais muita coisa na vida, né? E amanhã a gente vai ver as sainhas que a gente pode colocar em volta, tá? Bacana. Acho que a Má tem uma pergunta. Pode falar. De iniciante. Pode falar. Silvia, aí a festa é 5 horas da tarde. Tá. Eu estou fazendo isso às 10 da manhã. Eu deixo na geladeira entre 10 até eu entregar o produto? Tá. Você faz num dia... Às 10, não, já Sim, fiz vamos os bolinhos imaginar e a situação. Decorando. Estou decorando às 10 horas da manhã. Tá. E a minha festa é às 17 horas. Tá. Eu deixo aonde? Entre a festa, Isso. entre a montagem e a entrega? Tá. A gente vai fazer assim, ó, não vai usar a geladeira, ótimo. A gente não vai usar a geladeira, eu prefiro esses aqui, ó, esse. A gente não vai usar a geladeira, porque lembra que a gente falou, a geladeira ela é boa para conservar o bolo, mas ela seca o bolo, né? Então a geladeira nunca é opção. Caixa, tá? Amanhã eu mostro para vocês algumas embalagens. Caixa para transportar, que é ótimo, porque assim, se a pessoa não comprou a embalagem de você, você não vai dar a embalagem, tá? A gente vai ver as embalagens, e isso não compensa. Então eu tenho que ter uma embalagem para transporte, chego lá e largo lá, tá? Que é igual caixa de doce. A gente tem a opção de cobrar a caixinha e já levar na caixa. E a gente tem que ver assim, ó, isso aqui mela, por exemplo, né? A gente tem aqui um chantilly que mela. Eu não posso botar isso dentro de um saco, nada disso. Então eu tenho que acondicionar isso de um jeito que eu consiga levar sem ele melar. Chantilly, a gente sabe que ele não fica fora da geladeira 24 horas, então eu vou ter que decorar o mais em cima da hora possível. Mas nenhuma das coberturas que a gente utilizou dura menos do que um dia fora da geladeira. Tá? Tenha sempre essa preocupação, porque senão você vai ter que fazer os doces em cima da hora, isso é péssimo. Sempre pensa assim, produtividade. Tá? Nunca pega uma encomenda que você tem que entregar em cima da hora. A receita tem que ser feita muito em cima da hora, tá? Senão você enlouquece. Para você que está começando é bom saber, pra você não enlouquecer logo. Falando um pouquinho disso, a Carla Jéssica Rosa, ela pergunta com que valores eles podem ser vendidos, no que vai depender. Isso, tá, vai depender. A gente sabe que tem região, essas Isso. coisas, mas tá, é assim, Carla. uma base. Tudo que a gente for fazer em confeitaria ou na gastronomia em geral, que é para vender, o ponto de partida é saber quanto você gastou.
Aí a gente faz a conta de quanto gastou e eu sempre vou multiplicar o que eu gastei pelo menos por 3 vezes. Tá? Então eu tenho lá o que eu gastei de material, eu tenho um pouco de valor para ter mão de obra, né, para ter como tirar o valor da minha mão de obra, da minha hora de trabalho, e um pouco de lucro. Então a conta básica é o que eu gastei vezes 3. Só que a gente pode chegar à conclusão, fazendo essa conta, de que o produto que a gente fez ficou muito barato. Então, quando eu pego assim, mais simples, né? Esse aqui, ó, mais simples, né? Botei ó, o trabalho que eu tive para fazer esse e o trabalho que eu tive para fazer esse. É diferente. Imagina as bonecas, então. Então, a gente tem mais horas de trabalho. Então, o que eu posso fazer? Faço o que eu gastei vezes 3, que aí eu sei que eu vou sempre estar ganhando, né? Porque vezes 3 eu tenho material, salário e lucro. Salário, mão de obra, né? Então, a gente vai ter sempre o retorno do nosso investimento de material e de tempo. Mas quando a gente tem alguma coisa muito elaborada, a gente tem que colocar um adicional que é mais horas de trabalho. E aí, quem vai fazer o preço dessa hora de trabalho é você. Você tem que valorizar a tua hora de trabalho. Então, se eu demorar 1 hora para fazer cada boneca daquela, eu vou colocar pelo menos uns R$5 a mais ali só pelo meu tempo, minha hora de trabalho. Tá? Vamos fazer aqui, isso aqui é o ganache, turma, o ganache de chocolate meio amargo. Tá. Pega para mim uma cerejinha com cabo. Ganache, vamos colocar aqui. O ganache é bem neutro, né? Então. E esse aqui, para quem ama chocolate e não gosta de coisa muito doce, esse é o bolo. Com cabinho. Tem umas bem bonitas ali com cabinho. Esse é o bolo. Aqui, ó. A gente tem um bolo gostoso e que não fica muito enjoativo. Fazer mais um, porque tem um que eu tenho uns damascos. Lembra que esse aqui, o que tem aqui no meio? Vocês lembram? Aqui na tampa? Damasco. Muito bom. A cor da forma ajuda, né, a lembrar também. É verdade, né? A gente já 3 vai voltinhas, associando. ó. Porque se a gente não se organizar assim com cor, alguma coisa, a gente enlouquece, né? A gente não sabe. Aqui a gente tem só ganaches, né, ó. Ganache branco, lembra do ganache branco lá? Eu já tenho um pouquinho aqui no saco, ó. Esse aqui é o de limão, né? Deixa eu mostrar como é que eu fiz a roupinha da boneca ali pra você. Que amanhã a gente não vai mais mexer em glacês assim, mas a gente vai fazer a carinha da boneca. Tá. Vamos ver aqui onde fica melhor pra gente olhar de pertinho. Deixa eu vir bem aqui, ó. Aqui, ó. Posicionei o bico e fiz assim, ó. Fui chacoalhando a mão, ó. Olha lá o corpinho da boneca lá. Aí amanhã a gente põe só a cabecinha em cima. Vamos até deixar esse aqui para a gente usar esse aqui mesmo. Aí o que vai acontecer? Amanhã ele vai estar a ação do tempo, né? Faz ele ficar um pouquinho mais ressecado. E aí ele não vai achatar quando a gente colocar o peso da cabeça, tá? Então é bom a gente fazer um pouquinho antes mesmo. Vamos fazer mais um desse para a gente ver no detalhe esse corpinho? O corpinho. Deixa eu fazer aqui, ó. Nesse aqui, porque daí fica bem igualzinho tá lá. Tá bom. Aqui, ó. Posiciono o bico pitanga bem grande, tá? Viu que a gente usou bicos pitangas de aberturas e dentinhos diferentes. Ó, tá? Só chacoalhar a mão. E o bico de confeitar é assim, ó, para quem nunca usou, deixa eu segurar o saco aqui, ó. Segurei, ó, não tem glacê saindo aqui, porque eu não apertei. Então, a gente tem que considerar que a mão da gente é o motorzinho do saco. Então, ele só começa a sair glacê quando eu fizer força. Quando a gente começa com bastante força, ó, muita força, porque eu quero bastante saída de glacê, ó. Aí eu vou diminuindo a força na mão, ó. Diminuindo até parar de fazer força e tiro o bico. Puxar. Tá? Aí fica bem bonitinho assim. Então esse aqui a gente vai deixar para botar cabeça. Eu tenho que fazer os cachinhos da Renata. Eu quero Se uma você aparecer parecida amanhã com outro comigo. penteado, daí não dá, né? Cada dia ela tá com um visual diferente. Né? Essa sou eu que ele tinha mostrado lá. Tá, olha aqui, ó. Cerejinha com cabo, olha que charme. Esse aqui, se for para criança, não vem com cereja. Pega uns confeitinhos para eu botar aqui, tá? Porque esse aqui para criança, botou fruta, acabou, né? Não dá mais. Então esse aqui é um de cerejinha, vamos deixar aqui. Esse aqui a gente põe confeitinho. Esse aqui é o de damasco. Pega aquele damasco inteirinho para mim. É um mundo de possibilidades, né, o cupcake. Olha, Renata, a gente vai para a cozinha fazer cupcake, a gente vai fazendo um e tendo a ideia de outro. Fazendo um e tendo a ideia de outro. É uma delícia, assim, né? Acho que não tem fim. Enquanto a gente espera para decorar esses daí, vamos já adiantar para o pessoal o que nós teríamos amanhã?
Pois é, hoje a gente fez bastante coisas cremosinhas, né? A gente não tem muita possibilidade de decorar, de fazer rosto, de fazer expressão, de fazer muita coisa, né? Então, quando a gente pensa em temas, as coberturas secas, elas são mais indicadas. Então, amanhã a gente vai trabalhar um pouco com cobertura de chocolate, fazer peças de cobertura de chocolate. E a gente vai fazer também trabalhos com pasta americana, que a modelagem da cabeça das bonecas foi feita com pasta americana. Que mais que a gente pode fazer? A renda de açúcar a gente vai fazer, que é linda. Sim. E a gente vai fazer, a gente tem uma surpresinha pro pessoal da minha cidade lá, eu sou paulistana e moro em Santa Catarina, então é um estado que me recebeu de braços abertos como filha da terra. Então eu vou fazer uma homenagem para eles amanhã. Que bacana. Com uma decoração de bolo, né? Que isso é outra coisa também, né? Não sei Sim. de onde as meninas são, mas a gente pode trazer coisas, né, da nossa região para o nosso bolinho. Olha aqui, ó, agora sim ficou cuti-cuti para criança. Cuti-cuti. Uma balinha de goma, uma coisinha assim. Tá? Então a gente vai fazer isso amanhã. Folhinha de limão, consegue para mim? Folhinha de limão para a gente colocar aqui e um limãozinho para eu ralar em cima. Deixa eu fazer isso aqui, ó. Então amanhã a gente tem as coberturas secas, né, que a gente vai criar um pouco mais. Sim, amanhã é Pra bem temas. mais temático, né? Temáticos, Então, isso. exatamente. Decorações infantis, Isso. 15 anos, Isso né? mesmo. Casamento, bodas. Porque aqui você vê que fica tudo... É difícil da gente identificar para que serve, para que tipo de Sim. festa serve. Quando a gente for fazer as coberturas secas, você olha para o bolinho e já diz, isso é para casamento. Isso é para aniversário de bebê, de criança. É para chá de bebê, é para chá de panela. Esse aqui, vamos fazer esse aqui de limãozinho primeiro, que ela trouxe um ralinho, ó, para identificar que é um limãozinho. Vai cair mais fora do bolinho do que em cima do bolinho, claro, né? Isso para foto fica ótimo, né? Esse raladinho aqui, ó. Falar em foto, gente, foto de cupcake é uma coisa. né? É lindo, né? Foto de cupcake é uma coisa linda. Aqui. E uma folhinha de... Olha que charminho que fica assim. Aí quem olhar, Charmosinho, pronto, né? uma folhinha bem miudinha de limão. E aí a gente vai fazer aqui um de damasco, tá? Então esses aqui, você vê que botou frutinha em cima, ele já não fica infantil, né? Aí amanhã a gente vai fazer, pode usar também, né, como a gente usou nas bonequinhas ali, a composição de uma cobertura cremosa com uma peça de cobertura seca. Deixa eu só lavar minha mão aqui para a gente fazer essa florzinha. Aí a gente já encerra aqui. Tá? Mas aí só para a turma, só para a gente recapitular, porque eu sei que é muita informação em tão pouco tempo, né, Renata? Claro, não é? Chega uma hora que a gente não sabe mais nem o que está fazendo. O que a gente fez hoje foram as coberturas cremosas, né, de chantilly, que tem uma validade um pouco mais curta, que é mais sensível para ficar fora da geladeira, que é mais difícil para a gente colocar confeitos, mas é uma cobertura muito saborosa, muito leve, né, chantilly. Sim. Fizemos também o merengue, eu adoro, que como eu disse, é uma cobertura que é fácil da gente fazer em casa sem ter que se preocupar se na região da gente tem ou não tem aquela cobertura, aquele ingrediente. Clara e açúcar, fácil. Muito versátil. Os ganaches, que são uma boa pedida sempre, toda a vida, né? Porque o ganache, ele é gostoso, ele é cremosinho, ele não seca, ele não endurece. Branco ao leite, meio amargo, o sabor que quiser. Brigadeiro, que é o nosso doce, né? Exatamente. Fiz brigadeiro gourmet. Isso. Também fizemos as 3 massas dos bolos, Isso, né? massa O bolo de bolo. fubá, o bolo de chocolate. E assim, o mais importante até eu acho do que as receitas é a gente entender o que está fazendo. Ou seja, eu não preciso me prender a receituários já conhecidos ou copiar o que os outros estão fazendo. Eu vou para a cozinha bem inspirada, bem feliz, faço uma massa e vou misturando coisas, vou fazendo testes. Como eu disse para Marisa, faz e anota o que tá fazendo, vai testando e vai anotando e vai criando coisas que às vezes, assim, a receita do cupcake melhor do mundo pode estar na tua mão, pode estar na tua cabeça. Sim. Né? Eu comi uma vez bolo de banana com castanha do Pará. Ai, que coisa boa. Você tem o gosto da banana e a crocância da castanha do Pará. Isso não está escrito em lugar nenhum, né? Você pode abrir a geladeira, abrir o teu armário, misturar o que tem na massa E dá tudo certo. dá tudo certo. Tá? Então, o mais importante é assim, a gente entender o que está fazendo, essa composição de massas, a harmonização com recheio, que é bastante interessante também, e pensar nas coberturas. Então, aqui das que a gente fez, nada do que a gente fez aqui a gente poderia, por exemplo, colocar dentro de um saco, de um saquinho, né, que é uma embalagem baratinha. A gente teria que ter caixinhas, coisas assim para transportar, né?
Tá, deixa eu só mostrar o que eu tô fazendo aqui, ó. Vamos Pra gente sim, encerrar vamos o- finalizar com esse de Isso. damasco. O damasco, esse meu, ele tá bem molinho, ó, tá vendo? Ó, eu nem coloquei ele em água, nada. Tá vendo que eu apertando aqui, ó, ele tá bem molinho? Eu vou abrindo aqui, ele abre caprichosamente ao meio, ó, sem precisar usar nem faca. A gente abre assim, ó, e corta ao meio. Ó, isso aqui é artesanato culinário. Fazer flor de damasco, aqui, ó. Aí a gente pega um pedacinho desse aqui. Essa parte molinha aqui, tá vendo? Ó, ela já é molinha mesmo, que é a parte de dentro. A gente vai enrolar, fazer o miolinho da flor. Vai pegando as outras pétalas, ó, a parte molinha sempre para dentro, que é para colar, e vai colocando em volta, ó, e vai montando a rosinha. Sabe que quem faz rosa, quem faz flor de pasta de açúcar, de biscuit, a gente olha para isso aqui e não enxerga um damasco, a gente enxerga uma pétala. É meio maluquice, né? Mas é assim mesmo. Ah, pronto, ó, coloquei 3 pétalas, agora eu vou pegar as outras, ó, e vou colocando em volta. Vendo? Ó, não tem segredo. Ó. Vai colocando uma por trás da outra, uma por trás da outra. E ela já cola, não precisa botar palito, nada, porque ela é molinha. Colocou aqui, fecha tudo, vamos colocar aqui, ó. Bolo de chocolate, recheio de damasco e a florzinha de damasco aqui em cima, para finalizar. Finalizamos bem, hein? Isso. Muito legal. Pronto. Que bonitinho que ele fica. Bacana, Tá? Silvia. Esse aqui a gente vai guardar para amanhã Tá. para fazer as bonequinhas, tá? Perfeito. Eu quero te agradecer pelo dia de hoje. Imagina, eu que agradeço. Amanhã a Mas- gente volta, né, com muito mais Isso. conteúdo. Isso mesmo, muita coisa bacana. Assim, ó, eu diria para vocês, não perde, tá? Não perde, porque amanhã a gente tem técnicas interessantes, a gente tem coberturas muito versáteis, tá? Ideias, né? A gente vai plantar ideias e deixar o pessoal depois desenvolver com a Perfeito, criatividade. Sil. Quero agradecer também minhas convidadas de hoje. Aqui do meu lado a Marisa de Souza, do lado dela a Tânia dos Santos. Obrigada, meninas, pelas participações. Amanhã nos vemos novamente. Educar, sucesso é aprender sempre.